Salve a todos com a paz e a graça de Jesus. Amém? Amém. Ele está aqui nessa manhã com a amada igreja, com os amados irmãos. É uma felicidade, viu? Uma felicidade mesmo. Sou muito grato ao Senhor por essa oportunidade que nós temos aqui nessa manhã de refletir juntos sobre a palavra de Deus. Bom? Amada igreja, foi nos dado o tema meditado sobre Deus de toda esperança. Como o caráter de Deus faz parte do caráter de Deus, nos doar esperança. Uma criação que já sofreu a queda, a esperança de fato é fundamental. E eu quero convidar a amada igreja para abrirmos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. E nós vamos ler o verso 3 em diante, como sendo a base para iniciarmos a nossa meditação nessa manhã. Romanos capítulo 5, verso de número 3, diz-nos assim a palavra do Senhor: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Verso 5: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Deixa eu tomar sempre aqueles que puderem. Amada igreja, a palavra vai dizer, lá em Romanos 15, que o nosso Deus é o Deus de toda a esperança. Ou seja, faz parte do caráter de Deus essa virtude de ser um doador de esperança para as suas criaturas, mas especialmente para os filhos de Deus que foram regenerados pelo sangue de Jesus. Então, eu queria que você entendesse o seguinte nessa manhã: assim como nós podemos chamar Deus de amor, Deus de justiça, Deus de paz, Deus de consolação, Ele também é o Deus de toda a esperança. Então faz parte do caráter dele, faz parte da natureza dele. Não é algo pontual. De vez em quando Deus vai nos doar a esperança. Não, faz parte então do cotidiano de Deus, nos oferecer esperança em meio à crise. Então, por que é importante nós começarmos essa meditação essa manhã, entendendo que esperança faz parte do caráter e da natureza de Deus? É porque quando nós entendemos que isto faz parte da natureza dele, nós vamos caminhar com Deus, e Ele cotidianamente vai estar nos levando a situações onde Ele vai nos oferecer esperança. E aqui eu quero trazer logo a primeira lição prática dessa manhã. Um Deus que quer me ensinar esperança, certamente Ele não vai me levar a usufruir das respostas que eu quero de maneira imediata. Porque se eu recebo tudo de maneira imediata e instantânea, não há espaço para esperança. A natureza da esperança é passar por um processo, é passar pelo processo de ficar olhando e contemplando uma promessa que ainda não foi realizada. Então, se Deus é o Deus da esperança da minha vida e da sua vida, eu preciso entender que Ele vai cotidianamente dizer: espere, não é o momento, não é a hora de eu satisfazer esta sua necessidade. Eu a entendo, eu compreendo o que você está passando, eu sinto sua dor. Veja que tem outra coisa que aqui nós podemos lembrar, é que o nosso Deus é um Deus de compaixão, e a palavra compaixão na sua fórmula vai ter a ideia de sofrer junto comigo, ou pelo menos entender 100% do meu sofrimento, estar ao meu lado no meu momento de sofrer. Esse Deus de toda compaixão sabe o que você está passando,
Mas ele dirá não é o momento. Então, se não é o momento, você vai ter que esperar. E no ato de esperar, aí ele fala: mas eu sou Deus da esperança da sua vida. E por que me preocupa tanto, irmãos, como pastor, entender o Deus da esperança no cotidiano da vida, nas circunstâncias mais comuns do dia a dia? É porque Deus, irmãos, tem as suas maiores revelações para conosco, é no cotidiano da vida. Não necessariamente apenas no momento que nós estamos aqui, como agora, em assembleia, como igreja, louvando a Deus como um povo. Apesar de que a Escritura mostra que Deus tem dois tipos de presença que Ele manifesta de acordo com a circunstância. A presença dele particular sobre a minha vida, como disse Jesus: aquele que me ama, eu e meu Pai viremos para ele e faremos dele morada. Esta presença particular, esta morada eterna de Deus sobre mim, como templo dele. Mas também o Salmo vai nos dizer: ó, quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Então há uma presença especial de Deus aqui. Mas venhamos e convenhamos, os nossos encontros pontuais durante a semana, onde tem uma presença especial de Deus que se revela na comunidade dos santos, não é a mesma coisa que a morada particular de Deus, o caminhar de Deus contigo todos os dias. Quando você acorda pela manhã e tem inúmeras tarefas para poder realizar naquele dia, sejam as tarefas cotidianas da casa, ou sejam tarefas relacionadas ao teu trabalho lá fora. É o Deus que acorda contigo e vai te acompanhar, ou você indo no seu transporte particular, ou pegando o ônibus lotado até chegar na empresa que você vai trabalhar. É o Deus que te acompanha, que quando você chegar na empresa onde você trabalha, você terá que lidar tanto com pessoas que são boas do diabo, como aquelas que vão te perturbar o juízo durante o dia. É o Deus que vai te acompanhar durante todas as frustrações e desgastes emocionais que você vai ter. Então imagina só comigo que no cotidiano da vida nós fazemos aquelas orações durante o dia: ô Senhor, tem misericórdia de mim, ô Senhor, me dá graça, Senhor, me ajuda nesta questão aqui. E aí ora, Deus vai atender de imediato, e ora, Deus vai dizer: não, espere, porque não é o momento. E aí Deus vai dizer: você vai esperar. E esse esperar está no ato de dizer: então Deus é o Deus da esperança. É o Deus que cria em mim uma expectativa. É o Deus que escolheu me tratar como seu filho, como sua filha, e me ensinar as verdades espirituais no banco da espera. Então, eu quero que você saia daqui dessa manhã já com esta primeira lição. Deus te chamou para o banco da espera. Deus te chamou para você aprender que as respostas do céu não são imediatas, nunca serão. Talvez aqui e acolá saiu uma exceção à regra, mas a norma geral é: no banco da espera eu aprendo mais sobre o caráter de Deus. É da natureza de Deus nos fazer esperar. E aí a gente não precisa caminhar muito pela Escritura para poder constatar isso. Porque partindo lá de Gênesis, nós vemos casos constantes de espera. Noé da vida, que quando recebe a missão de construir uma arca, é um processo de espera e trabalho. Um Abraão que é chamado para sair da sua terra, para poder começar uma jornada rumo à terra da promessa, vai ter que esperar aproximadamente 25 anos para que o seu verdadeiro herdeiro nasça, e assim ele possa ter certeza que haverá descendência de Deus, conforme os propósitos de Deus. 25 anos. Não é à toa que mais ou menos ali entre o 10º e o 13º ano de espera, a natureza humana falha como ela é, vai tentar agir no lugar de Deus e vai tentar dizer: Senhor, não dá mais para esperar. Então Sara pede que Abraão tenha um filho com
o prejuízo que vai acontecer de tudo isso. Porque a gente sofre um prejuízo gigantesco quando a gente resolve se levantar do banco da espera para fazer algo que Deus não nos mandou fazer. Então, com esses casos clássicos, a gente percebe: Deus me chamou para esperar. Essa esperança, ela é um processo. Quando então nós olhamos para o texto que nós começamos aqui a ler, você vê Paulo construindo a narrativa da salvação, orientado pelo Espírito Santo de maneira gloriosa. E aí uma verdade espiritual vai puxando a outra, e vai puxando a outra, e aí ele diz que ele se gloria, ele se alegra na esperança de Deus, mas ele fala: eu me alegro na expectativa do que Deus vai realizar ainda, baseado naquilo que ele já fez. Porque uma vez que ele entregou o seu Filho por nós para ser o nosso sacrifício, ele nos abriu a porta para extraordinárias promessas, extraordinários dons e talentos, o que a Bíblia vai falar, Paulo vai dizer lá na frente, de uma herança espiritual que a gente vai levar a vida inteira, sabe? É como se fosse um presente de um pai que, ao falecer, deixou um baú de tesouro e disse: meu filho, só abre esse baú quando eu partir. E aí o filho espera o pai falecer para poder cumprir a ordem. Depois que o pai falece, ele vai lá no baú, abre e vai descobrindo tesouros. Então a gente vai levando a vida inteira para entender qual foi o baú de tesouros espirituais que Jesus nos deixou. São frutos, heranças maravilhosas. Mas entenda, o Deus que nos faz esperar quer que a gente passe por esse processo. E aqui Paulo então vai falar que está alegre nessa expectativa, mas ele também vai dizer que uma verdade vai puxar outra. Nesse processo de espera, de criação de expectativa do que Deus ainda vai fazer baseado no que Ele já fez, eu tenho que caminhar por isso. É como se fosse uma espécie de estágios. Por isso então ele vai falar dizendo: nós também nos gloriamos, ou seja, a gente se alegra, uma alegria espiritual, uma alegria profunda nas tribulações, porque quando se abre a porta para as tribulações, eu vou ter perseverança, experiência e por fim de novo a esperança. Então, irmãos, é do caráter do cristão aprender que Deus vai estar agindo no cotidiano da vida, começando por aquilo que é mais comum: sofrimento. Porque, pense comigo, Paulo está falando sobre salvação, justificação, perdão de pecados, uma nova vida que a gente começa a caminhar com Jesus, e no meio dessa alegria, da expectativa do céu, ele fala: e a gente tem que se alegrar também no sofrimento, viu? Na tribulação. Eu não vou me atrever a ver a palavra, falar a palavra original do grego, mas a palavra do grego para tribulação, a que foi passada para o nosso português, ela tem a ideia, sabe por quê? A ideia de um peso que está sobre você fazendo pressão. Não é um peso leve, tá? É um peso que está te fazendo sofrer. A palavra tribulação, ela tem esse campo semântico da ideia de que eu estou carregando um peso que está fazendo pressão sobre mim e eu estou sofrendo por isso. Então, Deus está no meio dos meus sofrimentos, está no meio das tribulações. Então, isso vai ser uma coisa muito interessante quando a gente para pensar sobre tribulação que vai produzir perseverança, certo? Por quê? Porque a tribulação que Paulo fala aqui, deste peso que ele vai sofrer, é claro dizer que não são os pesos com os quais a gente se acostumou já. Olha, eu vou tentar aqui chamar uma analogia, só para você pensar
talvez melhor que isso. Quando nós somos crianças, o nosso corpo, a nossa musculatura, ela aguenta carregar um certo valor de peso. Aí a gente cresce, a musculatura cresce, a nossa musculatura adulta, se nos for submetido a levantar o mesmo peso que quando criança para nós era extremamente difícil, a gente pega com uma mão só e diz que peso leve, é fácil, mas era tão pesado para mim quando eu era criança. É o mesmo peso, a mesma característica, a mesma marca, o mesmo quilograma, mas a musculatura mudou e agora não me faz mais pressão. Então eu penso no seguinte aspecto: essa tribulação que Paulo fala que é para a gente se alegrar, que vai lá no final nos causar esperança, é um peso que me faz sofrer. Mas quem diz que esse peso vai te fazer uma pressão sobre ti e que você vai ficar num constante sofrimento daquela mesma situação até o resto da sua vida? Não vai. Pastor, e por que não vai? Por causa da perseverança. E eu achei isso aqui maravilhoso. Por isso a analogia do peso quando criança e do peso quando adulto. Porque a palavra perseverança, ela tem a ideia de você estar fazendo força para sustentar o peso. E a mesma palavra usada para perseverança aqui, fruto da tribulação e do sofrimento que eu estou passando, é a mesma palavra que é utilizada, o campo semântico dela, para quando você coloca fogo no ouro, lembra? Ou fogo na prata, para poder purificar e fazer com que o valor daquele metal apareça. Ou seja, o ouro cheio de impurezas que saiu da terra, passou pelo fogo e agora saiu purificado, ele perseverou. Ele saiu valorizado, ele saiu purificado, ele venceu o fogo. E a prova de que ele venceu o fogo é que ele se libertou das impurezas e a natureza dele ficou mais limpa. Então, para o grego, a ideia de perseverar é uma ideia de que você está sustentando um peso e que você não desabou quando aquele peso que você estava sustentando ali estava sobre você. A ideia de perseverança é que o peso estava quase te esmagando, aquela tribulação e sofrimento estava quase fazendo você levar ao fim, mas você resistiu. Aleluia! E você resistiu sobre a graça de Deus que está sobre você. A graça de Deus te deu condições, musculatura espiritual para poder perseverar. Então era a tribulação sendo um peso sobre você, mas você resistindo sobre a graça de Deus. E quando a tribulação terminou, você saiu perseverante, você saiu vitorioso, você saiu mais forte. Aleluia! Graças a Deus. Então entenda, um cristão que passou por uma tribulação e caiu diante dela, quer dizer então que não perseverou, sucumbiu diante do peso. Aquela tribulação acabou não gerando o valor que Deus deseja para cada um de nós. Então, nós somos, claramente, como diz o apóstolo Pedro na sua carta, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo, possa resultar em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui a tribulação, o que vai ser a questão da perseverança. E aí, uma vez que você criou musculatura, resistiu ao peso da tribulação e avançou, agora vem a experiência. E na minha tradução, a questão da experiência, e a ideia também do valor original, da palavra original, é a ideia de expectativa. Tem a ver com a ideia de expectativa, a experiência, ou o conhecimento de certeza de que algo bom vai acontecer depois de tudo isso.
Existem dois tipos de experiência, de sensibilidade, de expectativa, que podem acontecer na nossa vida. A primeira é a humana. Por isso que tem um linguajar popular que fala, né? A esperança é a última que morre. É claro, a natureza humana, ela tem a tendência a morrer, a fracassar. As expectativas humanas estão baseadas no se der certo. Pode ser que aconteça. E tem que ser assim mesmo. Que a natureza humana é frágil, a natureza humana ela é volúvel. Hoje a gente agora, é 11 horas da manhã, estamos relativamente bem, mas talvez 2 horas da tarde você receba uma notícia, ou você seja exposto diante de uma situação que você desaba emocionalmente e começa a chorar, suas emoções mudaram. Então, uma expectativa baseada na natureza humana, o que vai acontecer? Ela é tão volúvel, fraca, quanto a natureza que ela propõe. Se acontecer, pode ser que aconteça, e talvez no final a esperança morra. Agora, a experiência que é fruto da perseverança, e da perseverança que é fruto da tribulação que o cristão sofreu, não. Ou seja, essa experiência aqui não é do se Deus vai fazer, é do que vai Deus fazer por mim. Ou seja, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem uma intenção neste processo que eu estou passando. O que Deus está trabalhando na minha vida e na sua não é um acidente, não é fruto de acaso, é fruto de um propósito, é fruto de uma história que Deus está escrevendo na sua vida e na minha vida também. Então essa experiência, essa sensibilidade, vai acontecer alguma coisa. A intenção de Deus neste processo, neste sofrimento que eu estou passando, o Senhor está me moldando, e o fato é que Deus, não devemos esquecer que a maior verdade da Escritura é que nós somos salvos para a glória de Deus. Aleluia. E esta salvação, ela baseia-se também na ideia de que Deus é glorificado em nós, na medida que a imagem de Cristo é feita em nós. Tanto mais Deus é glorificado, quanto mais eu e você nos tornamos na semelhança de Cristo. Então, sabe, às vezes eu me assusto quando em um país, em uma nação, onde a população veja que os principais expoentes do povo evangélico, porque infelizmente toda a sociedade procura figuras de proeminência para tentar representar setores, E aí não é diferente no Brasil. Alguém vai dizer que existem A ou B ou C que representa a maioria da igreja evangélica. Paciência. Não há base escriturística nisso, mas isso é um fenômeno social. Mas o que me assusta é que a sociedade resolva colocar no pedestal pessoas para tentar de alguma maneira representar a fé do povo de Deus, representar o povo do Senhor, onde a característica dessas pessoas não seja o caráter de Cristo. Aí eu posso lhe chamar a atenção para diversas coisas, sem necessidade de citar nomes. O caráter de Cristo, irmãos, não é do caráter de Cristo a ostentação de riqueza. Nunca foi do caráter de Cristo esbanjar, luxar. Até porque quem é apegado a um bem material e faz questão de mostrar que tem este bem material aos outros, é idólatra. Idólatra do dinheiro, da riqueza ou do símbolo da riqueza. Não faz parte do caráter de Cristo. Não faz parte, irmãos, do caráter de Cristo degladiar sobre cada ponto de tensão que essa sociedade vive. Ou seja, aconteceu alguma coisa lá do outro lado do mundo, eu preciso gravar uma publicação sobre isso.
meus seguidores estão na expectativa que eu fale alguma coisa. Eu estou sendo pressionado, eu preciso falar. Pessoas assim entenderam o caráter de Cristo. Porque quando a gente vai caminhar com Cristo no Evangelho, o caráter de Cristo, ele não estava preocupado sobre as polêmicas que estavam acontecendo, por exemplo, na sua época. Como historiador, eu posso dizer com categoria: o mundo de Jesus estava efervescido naquela época. Era guerra atrás de guerra. Era eventos sociais e políticos, cada um mais cabuloso do que o outro. Então tinha muita coisa. Se Jesus fosse imitar os grandes proeminentes de hoje da nossa vida, ele poderia sentar e os apóstolos e dizer: Jesus, qual é a tua opinião sobre o que aconteceu agora com Herodes? E com o Pôncio Pilatos, você viu o último relatório do orçamento que saiu? Jesus, é aquele acidente e tal que aconteceu. Senhor, qual é a tua posição sobre isso? E outra coisa, Senhor, já que nós somos representantes do Senhor, somos apóstolos, né? Senhor, a gente tem que também estar todo o tempo aí antenado nessas situações para ter o que dizer para a sociedade. A gente não vê isso. Pastor, o que a gente vê? Nós vemos o caráter de Cristo se preocupando diretamente em conduzir as ovelhas perdidas, de achá-las, de ir atrás delas, preocupar-se com o drama humano. E o problema, irmãos, é que nós somos tão gaiatos. A Bíblia, de certa forma, fala que a gente é gaiato. Lá no livro de Eclesiastes, agora a minha memória me falha, acho que é Eclesiastes, depois você me ajuda aí se você lembrar, que fala que Deus fez um homem bom, mas ele se intrometeu em fazer um monte de coisa. É gaiato. A gente tem a gaiatice de até, no ato de ajudar pessoas, transformar isso em um palco para poder chamar a atenção para a gente. Sabe? Então, nós brincamos demais. O caráter de Cristo, irmãos, é aquele caráter que, quando está com uma multidão seguindo ele há 2, 3 dias, se preocupa com o pão e o alimento delas, dizendo: eu quero despedir a multidão, passar um tempo aqui, dar um intervalo na pregação, mas se eles voltarem para casa sem a comida, vai ter gente que vai adoecer, talvez até morra pelo caminho, desfaleça. E aí ele utiliza o momento para falar sobre multiplicação, comunhão, amor pelo próximo. E aí mesmo Cristo que está preocupado aí com quase 10 mil pessoas sem ter o que comer, ele faz aquele milagre de partilha, de comunhão, de providência, ele ensina tantas coisas para nós no milagre dos pães e dos peixes. É o mesmo Cristo que se chega para pessoas individualmente, indivíduos, e se preocupa com a dor deles, com o mesmo valor que a dor de uma multidão. Porque o caráter do ser humano caído, igreja, que quer, a pessoa que quer se promover, o cristão, entre aspas, que quer se promover, ele só quer estar em eventos grandes, ele só quer estar diante de um palco onde um número máximo de pessoas o veja e o aplauda. Mas está lá o Deus Criador, o Deus que se fez homem, se preocupando com milhares, na mesma medida de intensidade, olhando uma viúva, carregando o seu filho, se compadecendo dela e devolvendo o seu filho a ela. Do mesmo jeito, pregando para uma multidão, e a multidão acotovelando, e todos ali naquela multidão com as suas necessidades. Uma pessoa chega, um pai desesperado, que já estava um bom tempo com a sua filha à beira da morte, de apenas 12 anos, ele diz: Senhor, vem na minha casa, vem ver a minha filha. E ele deixa o protocolo de talvez atender a multidão inteira para se preocupar com Jairo. Então, quanto é maravilhoso saber de um Cristo que se preocupa com as nossas experiências. Quão bom é saber que o Deus que me ama pode neste momento exato ouvir as orações dos mais de 8 bilhões de pessoas deste planeta de maneira única, particular e com o mesmo valor. Aleluia! Então,
Quais são as experiências que você está vivendo agora? Quais são as dores que você está vivendo agora? Quais são os desafios que você está vivendo agora? O que tem te feito chorar nas últimas semanas? O que tem sido palco da maior atenção na tua mente e tem te deixado perturbado? Tem feito nascer mais cabelos brancos na tua cabeça? O que é? Qual é aquele medo que você tenta engavetar e colocar lá no canto da mente, mas que de vez em quando ele te revisita e faz você tremer as pernas? Deus está no meio deste palco na tua vida. Deus está no meio de cada circunstância, de cada detalhe. Você tem medo de adoecer? Deus ele quer tratar isso contigo. Você tem medo de não corresponder às expectativas do seu marido, da sua esposa? Ou tem medo de não corresponder às expectativas dos seus pais, da escola, da faculdade? Você tem medo? Deus está nisso. E Ele quer justamente guiar você no meio desse medo. Ele quer te dar esperança no meio disso. Você tem medo da velhice? Como é que o teu corpo vai reagir? Quais são as doenças que você vai enfrentar? Você tem medo da morte que está se aproximando e esse salto no escuro que você vai dar mais cedo ou mais tarde? Você fica se preocupando: como é que vai ficar a minha família? Como é que vai ficar os meus filhos? Como é que fica a igreja? Como é que ficam os meus irmãos, os meus amigos? Como é que ficam todos eles? Você tem medo? Porque o contrário deste medo, ou o remédio para este medo, é a poderosa esperança de Deus. Glória a Deus! Então é por isso que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para essas diversas situações. E é por isso que eu entendo que para Paulo falar de um Deus da esperança, ele antecede dizendo: porque é o Deus do sofrimento, Ele é o Deus que está conosco na perseverança e suportar o peso do sofrimento, e é o Deus que cria a experiência, a sensibilidade e conhecimento de que vai acontecer algo bom da parte de Deus depois de ter passado por esse processo. Por eu passar pelo banco da espera. E agora, depois disso, eu quero finalizar aqui a nossa meditação com alguns frutos que nas citações bíblicas mostram a esperança acompanhada disso, como se fossem frutos da esperança, como se fossem as consequências de Deus ter gerado essa esperança em nós, depois de ter passado por tribulação, perseverança e a experiência, a sensibilidade de ter passado por tudo e ver Deus ainda no controle, criando expectativa de coisas boas no final. A primeira passagem que eu quero concluir com você é Romanos, ainda dentro de Romanos, capítulo 15, verso 13, onde a Escritura vai nos dizer o seguinte: Romanos 15, verso 13. Diz assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus da esperança gera em nós, ou a esperança de Deus em nós nos gera o quê? Alegria e paz. É como se tivessem novamente verdades conectadas às outras verdades, virtudes ligadas a outras virtudes. A esperança de Deus gera em minha alegria. Afinal, eu preciso realmente me alegrar em saber que não está tudo um caos na minha vida, como às vezes pode aparentar estar. Que coisa boa, Deus. O cenário que agora eu não entendo ainda, que não se encaixou, eu me alegro em
saber, o Senhor está no controle, já viu o final, e eu estou e vou aprender mais de Ti nesse processo. E essa igreja é paz, porque a ansiedade que eu possa ter diante daquele sofrimento vai ser acalmada por esta paz. Ah, Senhor, vai dar tudo certo. Não é o vai dar tudo certo no mundo. E vai dar certo. Vai dar certo porque está falando meramente da boca para fora. Vai dar certo porque Ele está no controle. Vai dar certo porque Ele venceu a morte. Vai dar certo porque é Ele. Não o que você quer. Não que você fez um voto feito ao vento. Outra passagem, 2 Coríntios, capítulo de número 3, relacionado a esses frutos gerados pela esperança. 2 Coríntios 3:12. 2 Coríntios 3:12 vai nos dizer assim: tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E lógico, aqui o contexto da esperança é da nova aliança que conquistamos em Jesus Cristo, a aliança da intimidade com Deus, de adentrarmos o véu do Santo dos Santos. E veja, a esperança do que Cristo fez por nós nos dá muita ousadia, gera coragem, gera firmeza. Olha, eu posso fazer isso porque eu tenho expectativa em Deus. Me dá coragem, me dá ânimo, sabe? Então, a igreja pode ter coragem e ousadia porque está carregada desta esperança que Deus gerou em nós. Eu estava 2 semanas atrás lendo para fins históricos, né? Estava lendo lá o livro Meditações do Imperador Marco Aurélio, um dos que eram chamados imperadores filósofos de Roma. E tem umas coisinhas interessantes. A verdade continua sendo a verdade, independente da boca de quem sai. Ok? E ele fala algumas coisas interessantes sobre a vida, algumas experiências que ele teve, que servem de um certo aprendizado, humanamente falando. E eu estava até me agradando do discurso dele, sabe? Mas aí, quando mexeu com a minha família, eu não gostei. Que Marco Aurélio, ele vai acabar incentivando. É o meu aqui. É mesmo que e Marco Aurélio, ele acabou liderando uma das perseguições contra a igreja. E uma das coisas que ele escreveu no seu livro de Meditações, só não me lembro a parte da sessão agora que fala, é que ele ficava indignado diante da ousadia que os cristãos tinham na hora de morrer. Sabe? Cantavam louvores, ficavam tremendamente emocionados, choravam. E o Marco Aurélio, ele era de uma linha de filosofia do estoicismo, né? Que o estoico é aquele que fica na ideia de que tem que aceitar a vida como ela é. E você será tanto mais vencedor, quanto mais você aceitar a realidade como ela é, enfrentá-la como dado. Então, o estoico, como a morte não podia ser vencida, ela tinha que ser amada. Então, cabia ao estoico abraçar a morte. E para ele, a ideia era abraçar a morte com ternura. Venha, morte, me pegue. Não é mesmo assim, sabe? Venha, porque tem o que fazer dele. Você vai me vencer. Agora, aí ele olhava os cristãos nas arenas, naquele momento intenso e emocional diante da morte, é claro, né? Era ele que já tinha passado vários dias dentro da prisão, perdido todos os seus bens, dormindo no calabouço imundo, separado da família, passando fome, sede, necessidade, e terminando a sua vida diante de leões, ou de gladiadores, ou seja lá o que for. É muito fácil, né? Criticar um cristão
naquele processo de morte diante das arenas, ou de alguma perseguição em praça pública, ele ficar dizendo: esses cristãos é ridículo. Gostarem, inclusive, deste momento e chorarem e louvarem o tal de Jesus deles. Mas é que ele não entende. Ele não passava pela circunstância antes do martírio. E ademais, ele não entende quem é que estava do outro lado depois que aquele martírio acabasse para receber os seus filhos e filhas. Ele não teve e nunca terá a expectativa e esperança que depois que esse leão estraçalhasse o meu corpo, eu saberia que a primeira visão que eu teria seria do meu rei, me recebendo pessoalmente diante da sua gloriosa presença para toda a eternidade. E a expectativa de vencer aquele processo doloroso e ao mesmo tempo começar a perceber a sensibilidade do céu chegando é imbatível. Então é para chorar, é para gritar, é para louvar o nome do Senhor. Então, tanto faz o que a crítica dos estoicos em dizer: aceite a morte de maneira serena e tranquila. Aquele momento agora é um salto, não o escuro, mas um salto para a eternidade. Então, nesse texto, nós temos ousadia, então, diante da morte. E nós temos ousadia para enfrentar diversas circunstâncias, porque a esperança que está em nós gera isso. Ou seja, os que estavam em martírio tinham expectativa, a esperança de quem encontrariam, por isso estavam ousados. Aleluia! Ousados. Bendito seja Deus. Vamos ler Efésios capítulo 4, verso 4, onde também o texto sagrado nos diz, Efésios 4, 4. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança, para o qual vocês foram chamados. Aqui a esperança está atrelada, a esperança da vocação, a esperança da chamada, está atrelada ao quê? Convivência com o corpo de Cristo. Eu fui chamado com um propósito: viver para a glória de Deus, em comunhão e serviço. Sozinho? Claro que não. Não existe comunhão só com o indivíduo, não existe serviço com o indivíduo. Comunhão e serviço com o corpo. Então a esperança me impulsiona a ideia de que eu preciso estar dando com o povo de Deus e servindo ao povo de Deus para a glória do Senhor, com os dons e talentos que Ele me deu. Eu estou aqui para isso, então eu tenho esperança. A esperança de Deus me gera estar aqui com vocês essa manhã. A esperança de Deus me impulsiona a andar com vocês, a dividir as lágrimas, a dividir as dores, a dividir os pedidos de oração, a ligar e dizer: eu estou com medo, irmão, olha por mim, me ajude, irmão, aconteceu isso, irmã, aconteceu isso, me ajuda, ou me ouça pelo menos, porque eu estou precisando que alguém me ouça. Entende? A esperança de Deus te gera, te impulsiona no corpo de Cristo. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Vai nos dizer também, assim, Pedro nos falando, 1 Pedro 3,15: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Então Pedro fala que vão ter pessoas que vão questionar o motivo de sermos assim, dessa esperança que Deus gerou através de um processo em nós. E aí, estejam preparados para responder. E sabe o que é bom?
Não tem a menor forma de você contar para alguém que te questionou, por que você é desse jeito? Como é que você está tão bem diante de uma situação dessa agora? Como é que você passou por isso? Uma coisa melhor do que você contar o processo que você viveu, glorificando a Deus neste testemunho. Olha, eu passei assim, foi dessa forma, e eu senti Deus em cada passo da minha vida. Eu fui acolhido pelo povo de Deus. Eu senti Jesus enxugar as minhas lágrimas, sabe? Quando você conta para outro a razão da sua esperança, contando o caminhar, olha, eu tenho esperança no porque foi assim, sabe? Foi desse jeito. Jesus me achou dessa forma, ele trabalhou assim, aqui desse jeito. Essa prontidão para explicar é maravilhosa. E Deus, Ele vai te nutrir, Ele vai te capacitar a explicar essa esperança justamente através desses processos. Última passagem, 1 João, capítulo 3, verso número 3. João vai nos dizer assim, 1 João 3, verso 3: e todo o que tem esta esperança, nele purifica a si mesmo, como ele é puro. Dentro desse contexto, onde João vai contrastar, fazer essa comparação dos filhos de Deus e dos filhos das trevas e as obras de cada um, ele vai falar: olha, quem passou pelo processo de ter a esperança de Deus gerada em si, vai se purificar dessas coisas, ou seja, vai viver uma vida de santidade. Quem tem esperança preza pela santidade, preza em batalhar contra o pecado, preza em não se dobrar diante desse sistema de coisas que está por aí, querendo nos pressionar a viver como eles vivem, a dobrar os nossos valores igual aos valores daqueles que estão lá fora. Então, eu estou cheio de esperança de Deus e eu não vou me dobrar, eu vou manter a santidade. E tudo aquilo que de alguma maneira, mesmo que talvez sorrateiro comece a entrar e eu não perceba logo de cara, eu vou orar a Deus: Senhor, tem alguma coisa, Senhor, que eu estou começando a querer me dobrar e eu não esteja percebendo agora. Meu Deus, me dá graça. Abre os meus olhos, Senhor, vai me mostrando as chamadas raposinhas, né? Que sutilmente entram e que demora para a gente identificar. Me ajuda, porque a expectativa da tua presença tem que me fazer andar em santidade, deve me fazer amar, ser puro diante do Senhor, através do sangue de Jesus. O que é mais espetacular é que Paulo, quando fala lá em Romanos, né, tribulação de Deus passa esperança, experiência, e a experiência gera esperança, e a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. É que você consegue perceber que no final, o grande, ou a grande maior virtude que é colocada diante da Escritura, é que a esperança de Deus vai te impulsionar para encontrar talvez a excelência da natureza de Deus, que é o que, pastor? Você vai experimentar o amor de Deus em sua plenitude. Isso talvez seja bem tesouro da experiência. A esperança não confunde, não é o se, pode ser. A esperança em Deus vai acontecer, porque Ele garante isso. E porque Ele garante isso, você vai encontrar-se com o seu glorioso amor. Amém. Eu pergunto para você nessa manhã: como é que você acha que vai aprender sobre o amor de Deus na sua vida? Porque nós começamos essa mensagem fazendo você pensar o seguinte: eu só aprendo sobre esperança me sentando no banco da espera.
E passamos por um processo. Não tem outro jeito. Não, pastor, eu vim aqui no culto e eu aprendi, pastor. A gente leu umas 10 passagens aqui sobre esperança. Eu aprendi. Não, peraí, você ouviu e entendeu o conceito. Aprender sobre esperança é prática, é sentar no banco da espera e passar por esse processo que Paulo fala em Romanos 5. E sobre o amor? Como eu sinto o amor de Deus nas experiências do dia a dia? Certamente, meus amados irmãos, os momentos mais dolorosos é onde nós sentimos o amor de Deus de maneira mais intensa. Ah, pastor, mas eu não posso sentir o amor de Deus em momentos de alegria e satisfação? Sente. Mas lições profundas sobre o amor de Deus, elas são reveladas e marcadas nas profundezas da nossa memória, especialmente nos momentos de dor. Por que, pastor? Eu acredito que isso aconteça por causa da natureza do amor de Deus ao escolher se revelar a nós. Entenda? A Escritura não diz, porque Deus amou o mundo quando criou, apesar de que isso é uma expressão do amor de Deus, porque Deus amou o mundo quando criou Israel, porque Deus amou o mundo porque deu estações frutíferas e deu um planeta gigantesco dotado de uma possibilidade de comida, alimentação, bem-estar para nós, né? O ápice do amor de Deus não foi revelado nas bênçãos necessariamente. O auge do amor de Deus foi no sofrer a cruz. Ele amou o mundo porque entregou o seu filho, e entregou o seu filho num processo doloroso de encarnação e crucificação. Então, o diabo é imundo, né? Porque nos momentos de dor é onde ele mais sopra no nosso ouvido, dizendo: cadê o amor de Deus por ti? Em te deixar passar por isso. E é por isso que precisamos tanto da Escritura, para dizer: o amor de Deus, Satanás, está justamente aqui, neste sofrer. Porque é neste sofrer que eu entendo que se o meu Deus escolheu encarnar-se e sofrer todas as dores e humilhações da natureza humana, inclusive essa que eu estou passando agora, é prova de que Ele me ama, se identifica comigo nas minhas dores, e eu tenho esperança que isso acabará. Novo céu e nova terra me aguardam. Aleluia! Essa é a declaração de vitória que a gente pode ter diante da dor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que você nessa manhã possa pensar e permitir gerar mais esperança, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço por